Olá! Na última semana, a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta orientando a população sobre a chegada de uma frente fria aqui no estado. Para se ter uma ideia, no dia 19 de maio, alguns pontos da região dos Inconfidentes marcaram 11 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa foi a menor temperatura registrada no ano aqui na região. Porém, a tendência é que ela aumente um pouco durante essa semana, como explica o Claudemir de Azevedo, meteorologista do IMET. O frio esse ano ele demorou um pouco porque as primeiras massas de ar frio, elas, diferentemente do ano passado, demoraram um pouco a chegar sobre o sudeste brasileiro, porque tivemos o mês de abril com chuvas mais significativas, e com isso o ar mais frio ele demorou um pouco a chegar, chegando aí nos últimos 10 dias, né, especialmente aí nos últimos 10 dias do mês de maio. De toda forma, o ano passado, por exemplo, nós tivemos as massas de ar frio já no início do mês de maio, provocando temperaturas mais baixas. De todo modo, essa massa de ar frio que atuou e ainda atua sobre parte do sudeste brasileiro, atingindo a região dos Inconfidentes, ainda deve persistir ao longo dessa semana. O frio diminui um pouco, mas ainda continua uma semana aí com temperaturas mais baixas, em que a população realmente vai precisar de agasalho nos próximos dias, especialmente no período da manhã e também no período da noite. O meteorologista também deu um panorama sobre o finalzinho do outono aqui na região dos Inconfidentes, que deve ser marcado por chuvas. Nós tivemos, na última semana, a atuação da massa de ar frio sobre a região dos Inconfidentes, que culminou aí com a sexta-feira, dia 19 de maio, com o dia mais frio, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia na região. E a perspectiva para o outono ainda é que tenhamos condições de baixas temperaturas e também devemos ter na região até chuva no final do mês de maio, início do mês de junho. Não é tão comum, mas estamos aí com essa previsão de chuva no início do mês de junho. E, consequentemente, também o início do mês de junho com temperaturas mais baixas em função aí da chegada de uma nova massa de ar frio sobre a região dos Inconfidentes, o que é comum agora no período de outono e inverno, né? E à medida que nós vamos se aproximando aí do período do inverno, as temperaturas vão diminuindo ainda mais em toda a região dos Inconfidentes. Embora a temperatura tenha caído bastante, o Claudemir explicou que em 2023 a região dos Inconfidentes não deve sofrer com um frio tão intenso como nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, em virtude da atuação do fenômeno Laninha, nós tivemos aí as massas de ar mais frios, as massas de ar mais frio com uma frequência maior, intensidade maior também, o que deixou o outono e inverno sobre a região dos Inconfidentes com temperaturas mais baixas. Entretanto, esse ano estamos aí já com a formação do fenômeno El Niño e por isso temos aí uma perspectiva em que o outono e inverno vamos ter sim episódios de frios, porém em menor intensidade do que ocorreu em relação aos últimos 3 anos, especialmente quando estávamos sob o efeito do fenômeno Laninha. Então, de maneira geral, temos essa oscilação em períodos de frio mais intenso e também de um frio mais brando ocorrendo na região dos Inconfidentes. O meteorologista ainda deu dicas para enfrentar os dias frios e secos. Vamos conferir. Normalmente, nós, no período de outono agora, os índices de umidade relativa do ar, especialmente entre 14 e 17 horas, ficam mais críticos, em torno aí de 30% e até, em certos casos, um pouco mais abaixo. Essa semana, especialmente, nós não vamos ter condições de umidade tão baixa, visto que ainda estamos com um pouco de umidade em torno aí dos 40%, mas, de maneira geral, o outono e inverno com baixos índices de umidade relativa do ar, e o que faz necessário a população ficar atenta especialmente no que se diz respeito à hidratação, beber bastante água ao longo do dia, especialmente entre 13 e 17 horas, ingerir bastante água e também usar roupas adequadas para que
possa ter um melhor conforto em relação aos dias em que a umidade relativa do ar esteja abaixo de 30%. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.